Olá, estamos hoje com Maxim Malhado, artista plástico, residente na vila de Massarandupió, no litoral da Bahia. E hoje vamos conhecer um pouco de sua trajetória e de sua carreira artística. Max, fala pra gente como é que surge em você, ainda na infância, esse ímpeto, essa vocação e essa vontade de fazer arte. Mas eu devia ser um menino, sei lá, entre 11, 12, 13 anos. Eu já morava em Sítio Novo, que eu vou para Sítio Novo com 2 anos de idade. Saio do sul da Bahia, de Icaraí, chego lá em Sítio Novo com 2 anos de idade. E aí vai um processo todo de adaptação no lugar, meus pais vão se estabelecendo e tudo mais. E aí compra-se terreno, constrói casa e tudo mais. Então, assim, e eu acompanho todo esse processo de construção de uma vida naquele lugar. Meu pai tinha o sonho dele de ser engenheiro e o fato dele não ter realizado, né, esse sonho, mas ele experimenta como um autodidata, como um pensador, com um desejo, delírios mesmo dele. A vida dele era construir, destruir, construir, reformar. Então, assim, a família inteira, nós tivemos que vivenciar tudo isso. Claro. Claro, meus irmãos, cada um deles deve ter experimentado, se a gente perguntasse para eles, cada um deve ter experimentado de um jeito. E aquilo ficou muito guardado para mim, a experiência de ver uma casa sendo construída e eu estando morando ali dentro, aquilo ali me marcou muito. E no processo, já finalizando a casa, já com telhado e tudo, a última coisa seria a pintura, né, da casa. Num determinado momento eu vejo lá os pincéis e papelão, e essas coisas todas que tem na construção, né, no canteiro de obras, que isso está na minha mente até hoje, esse canteiro de obras. Então, assim, eu pego e vou brincar com as tintas, o rolo para a parede, e eu pinto a partir dali, usando 3 cores, né, básicas, que era o preto, o branco e o cinza. Na verdade, o cinza foi criado depois. O preto, para mim, naquela época, sim, eu usava o preto, né, que estava ali, não tinha noção de nada, de mistura de cor, nada. Hoje, para obter esse preto, eu uso preto, vermelho, verde e o azul. Eu acho que esse preto, para mim, me dá me conforta e é o máximo que eu chego de contentamento mesmo com a cor. Mas naquela época não. Então, assim, eu comecei ali, brincando e vendo as construções da casa. E a casa se torna a sua grande temática de trabalho e de reflexão, né? Que te acompanha, na verdade, até hoje. Como é que é esse tema que permeia toda a sua obra? Ela torna depois, realmente, todo meu caminhar, ela caminha paralelo com essa coisa da casa, né? Essa descoberta da casa como estrutura, os enfeites que as pessoas usam, né, para tornar a casa um encanto para quem chega também. Sim. Então, assim, isso me anima muito. A estrutura, né, enquanto ferragem, cimento, areia, tudo isso me atrai muito. Mas, na verdade, assim, isso se torna consciente muitos anos depois. Em 95, eu trabalhei lá na Esteio, uma exposição que eu chamei Nas Canções do Rádio, onde eu pintei com pastel só as fachadas das casas lá de Sítio Novo, que eram platimbandas, que é uma coisa que eu gostava muito, aquelas fachadas, e que estavam se perdendo, entendeu? Mas, assim, antes de ter essa consciência que a casa era um elemento importante para mim, nossa, eu brinquei e vislumbrei muitas outras coisas. Em 94, 95, coisas que me atraíam muito era a questão da sexualidade, muito forte para mim. Sim. Essa coisa assim, entre a sexualidade e a religiosidade. Não que uma coisa fosse sobrepor ou defender, eu tinha aquilo como os dois, como se fossem pontos Sim. fundamentais para a minha existência. Já na juventude, você sai de Sítio Novo, passa uma longa temporada em Salvador,
né, estudando, formando sua vida profissional, e depois retorna a Sítio Novo. Não foi fácil, porque eu não gostava desse deslocamento. Eu não queria ir para a cidade grande, eu não queria, e até hoje sempre penso, sempre falo disso. Eu acredito que não seja o único caminho à cidade grande. E me alegra, assim, agora mesmo como estou aqui em Maceió do Pior, eu observo, sou professor daqui de uma boa parte dos adolescentes, e fico muito contente quando eu escuto deles a não necessidade de ter que abandonar o seu lugar. Então, assim, isso me emociona bastante mesmo, porque é isso que eu acredito. Imaginar que eu chego numa comunidade como aqui, Maceió do Pior, com mais ou menos 500 habitantes, e que a grande maioria dos meninos não tem esse sonho de ter que sair e abandonar o seu lugar. Na minha época, ter saído de Sítio Novo com 17 anos depois de formado era uma tortura. Minha mãe devia sofrer tanto quanto eu. Primeiro que ela me via naquele sofrimento, de chorar, em prantos, ter que sair. E eu tenho certeza que ela também internamente queria que eu ficasse, mas ela também tinha certeza que o único caminho para mim, naquele instante, porque ela também me conhecia, sim, ela sabia o que eu tinha de mais reservado, de mais guardado, de mais segredo, porque eu sabia. Hoje eu sei que ela sabia. Então, ela me empurrava para sair. Como mesmo. Foi esse jovem que teve que sair de Sítio Novo, querendo ficar, e de repente começa a se inscrever nos salões de arte, a ter um trabalho artístico mais visto e mais reconhecido dentro do universo da curadoria, dos salões, das bienais, e que vai ganhar e descobrir o mundo, né? Então você viaja, você participa de bienais nacionais e internacionais. Como é que foi esse deslocamento e depois esse retorno para Sítio Novo? Eu acredito que essa coisa de deslocamento, eu sempre acho que se deslocar não é fisicamente apenas. Eu acho que eu posso circular o mundo aqui, parado. Tem um textozinho que eu falo assim, que eu não preciso ser um bule para ser um bule. Eu não preciso ser o mar para ser o mar. Eu sou o que eu desejar ser, né? Nós somos o que desejamos ser. Então, assim, eu gosto disso. Tem muitos anos que eu observei, que eu escrevi isso, e eu acho que talvez fosse uma defesa mesmo. Eu sempre achava que o meu processo era mais interno, sim, e mais também para o interior. E esse interior tem dois sentidos. Interior meu mesmo, porque eu queria entender muitas coisas, principalmente em mim e no outro. No momento que eu entendo a mim, claro, o segredo do outro fica mais fácil você compreender. Mas deslocar também para o interior. Minha avó vem do sertão. Esse deslocamento, para mim, era muito mais importante, muito mais interessante, muito mais formador das minhas questões, muito mais o interior do lugar, sabe? O sertão, para mim, o sertão da Bahia, o Nordeste, esse sertão, né? Esse sertão. Então, assim, é isso que me povoa. E você perguntou essa coisa do como é depois participar desses salões. O primeiro salão de arte que eu participo é em 95. Eu não tinha conhecimento dessas coisas, estava novinho demais, em 95 eu estava começando a pintar, mas já tinha feito um curso de férias no Rio, sim, um curso no Parque Lage de 30 dias, um curso intensivo. Quando eu volto de 91 para Salvador, e descubro que tem esses salões, né? E aí estou cheio de novidades, cheio de coisa, com 30 dias apenas, mas aquilo mexeu muito comigo. Eu vi lá artistas como Sérgio Rabinovich, fiquei encantado. Descubro que tem esses salões regionais e aí resolvo me inscrever. Aí me inscrevi em 2. Estava com a exposição lá em Feira de Santana. Eu fiz essa mesma exposição em Sítio Novo, nas Canções do Rádio, em 95. E aí depois eu vou para o Centro Cultural Amélia Morim, lá em Feira de Santana. E vou com essa mesma exposição nas Canções do Rádio, só que lá o espaço era imenso e a esteio era pequena.
E aí eu vou ocupar e queria ocupar todos os espaços com tudo que eu tinha vontade de fazer. Todas as ideias todas as ideias que fervilhando. estavam ali, né? E claro, com todos os meus desenhos em pastel. Nesse momento, são só desenhos e pinturas? Não, nessa exposição, lá em Sítio Novo, essa exposição nas Canções do Rádio, em Sítio Novo, na Esteio, eu monto ela uma gaiola interna. Dentro da Esteio, eu construo uma gaiola, como se fosse um curral, uma gaiola, e a pessoa que entra poderia se sentir dentro desse espaço, de uma gaiola, de um curral, uma coisa assim. E eu só trabalho, essa foi uma instalação, né, esse espaço, né, criado dentro de um espaço que era esteio da parede, do cubo branco, né, como podia ser chamado assim. E aí eu só coloco essas obras com pastel seco, onde eu desenho só as fachadas das casas lá de Sítio Novo, das platimandas. Quando eu vou para a Feira de Santana, eu já levo também alguns desenhos e lá eu escrevo 3 obras. Para entrar no Centro de Cultura, as pessoas tinham que entrar por uma passagem, que era uma passagem por onde, como fosse um curral mesmo. Então, as pessoas iam se sentir meio que, entre aspas, como os animais, né? Então, isso deu maior confusão, muito. A diretora, não me recordo o nome da diretora na época, ela não deixou instalar essa obra, não mesmo. Aí deu maior confusão, e aí não sei quem foi que chegou lá para me orientar, me ajudar, disse que era para eu procurar um artista que já era famoso, inclusive acho que já tinha participado até da Bienal de Veneza, que era o Juracy Dória. Então eu liguei para Juracy Dória imediatamente baixou lá e fez com que eu pudesse realizar não só esse curral, onde as pessoas deveriam passar como único acesso para o espaço expositivo. E aí, pronto, nessa época eu fico sabendo do Salão Regional de Feira de Santana, que está prestes a acontecer. E aí eu deixei algumas obras montadas. Uma instalação, que era uma gaiola, com uma cúpula de vidro e com a pedra que eu nem sabia que era uma homenagem, que no futuro eu descobri que era uma homenagem a Xangô, e que eu sou filho dele. Então, mas aí, naquela época eu nem imaginava, mas já tinha essa coisa sagrada já ali presente, misturada com a cúpula que tinha, era uma forma fálica, mas eu já brincava com essa coisa da religião. E essa obra não foi permitida ficar, eles destruíram esse trabalho, eu fiquei muito triste, muito chateado. E eles deixaram uma escultura só. E as instalações todas que eu montei 3 instalações, uma escultura e 3 desenhos em pastel seco. E aí, o resultado, depois do salão, eles desmontaram o que eles quiseram desmontar, e os desenhos, eu recebi meu primeiro prêmio em Feira de Santana. Sabe que eu sou de Feira de Santana, né? Não sabia. Sou de Feira. Juracy Dória é minha primeira imagem referência de artes plásticas, porque eu tenho um tio, Iderval Miranda, que é um escritor e poeta de Feira de Santana, que é muito amigo de Juracy e sempre teve muitas obras dele. Então, eu cresci na casa dos meus tios vendo a obra de Juracy. É uma lembrança muito querida da minha infância. Acho que Juracy faz parte da memória de muita gente. É uma excelente pessoa, um excelente artista. A partir daí, então, você começa a participar de salões e bienais, isso é chamado para exposições no Brasil e no mundo. No entanto, você mantém essa sua iniciativa própria de ter um espaço onde o público possa acessar a sua obra e a obra de outros artistas. Então, quando você retorna para Sítio Novo, você cria a Esteio, que é o seu primeiro espaço cultural. Como é que é esse primeiro espaço, esse seu primeiro contato com um espaço seu expositivo? O grande motivo de ter criado a Esteio parece incrível, mas hoje eu até faria como fiz, né? Há 3 anos eu criei o Cama aqui em Maceió do Pior. Mas naquela época eu tinha muita vontade, né? Claro, um artista começando, né? Pensando nas coisas, verdinho, e a gente desejando muito expor o pensamento.
E não tinha, né? Era muito carente de lugares para... Na verdade, até hoje, principalmente no interior, não existem muitos espaços Principalmente no onde os interior. artistas possam mostrar seu trabalho, né? Exceto nas cidades que têm centro cultural, você não tem muitos espaços alternativos. Eu crio a Esteio em 94. Nesse momento, ela ainda não é Esteio. Não tinha chegado para mim o nome Esteio. Então, eu crio um espaço. Meu pai estava construindo uma casa para receber amigos e parentes e tudo mais. E eu peço a ele essa casa. E ele não pensa duas vezes mesmo. E me dá essa casa. E aí eu pego a casa e vou fazer minha primeira exposição lá, que foi uma exposição que eu acho que já naquele tempo, às vezes a gente acha que não tem uma ligação, ou não tem uma aproximação com essa coisa da linguagem, da palavra, da letra, do ABC. Já tinha, essa exposição que eu fiz lá em 94, ela tinha esse título. São João sem João, ai de mim sem João, sem Pedro, sem José. São João sem vocês, seu Flaviano, eu quero uma bomba de 50 e um bolinho para velar meu espírito. Seu Flaviano era um senhor que vendia, que tem um armazém que vendia bombas, fogos, e tinha um bolo e que a gente se divertia com esses bolinhos, comprávamos, era muito charmoso. E ele era uma figura, né, seu Flaviano. Então, assim, eu queria criar a Esteia porque não tinha espaço para eu expor. Apesar de, em 95, eu ter feito uma exposição em Feira de Santana e ter feito uma exposição, primeira em Salvador, foi lá na Quibeu. Mas precisava sempre de um curador ou uma outra instituição. E lá, por quanto tempo você funciona com a Esteia? A Esteia funciona até 2005. De 94 a 2005. 11 anos a Esteia 11 anos. funcionou. Com obras não só suas, mas de outros artistas também. Com obras minhas, de outros artistas, exposições coletivas, exposições individuais, fotografia, tudo. Com feira de arte, que eu também fazia. Tinha uma coleção muito legal, que eu construí uma biblioteca especializada em arte, que eu consegui livros de várias instituições, porque que eu achava que aquilo ali era um gesto também político e uma ação que para mim me interessava. Então, eu escrevi para várias instituições no Brasil, colocando a Esteio com papel timbrado. E não tinha nada disso. Eu timbrei e fiz a... Mas ela existia. Existia. O papel timbrado oficial de uma instituição que então, realmente existia e funcionava e tinha seu funcionava, papel. Sabe? Mas não tinha essa coisa. Tinha um papel, porque já tinha um currículo. Então, assim, eu escrevi para várias instituições, Pinacoteca do Estado de São Paulo, o Itaú, o Manda aqui de Salvador, de São Paulo. Então, assim, eu escrevi para vários lugares e, por incrível que pareça, eu tenho até hoje vários livros e catálogos históricos, especiais mesmo, que esses lugares, o Instituto Moreira Salles, tem coisas dele. Então, assim, eu fui pessoalmente conhecer o Emanuel Araújo, na Pinacoteca de São Paulo. Sim. Ele era diretor na época, ele me recebeu, claro, baiano e tudo mais, ele me recebeu muitíssimo bem. E já saí de lá com todo carregado de livros e outros que ele depois mandou pelo correio. Você é um artista multilinguagens, né? Acho que você se identifica como um artista visual que trabalha com desenho, pintura, escultura, mas você também tem uma vertente puxada para a literatura que eu acho muito interessante. Como é que funciona a literatura dentro do seu universo, dentro do seu trabalho? Eu falei um pouco no início, essa coisa assim da literatura, como ela chega. Na verdade, ela sempre esteve, né? Eu que não tinha consciência. Quando eu escrevo aquele imenso título para a exposição de Sítio Novo em 94 na Esteio, eu já estava brincando com essa coisa da palavra, né? E na própria Esteio eu fiz um trabalho em 2001, chamado Procura um Texto Azul, que eu lancei um livro, também com esse título, onde eu desenhava e escrevia poemas meus, de minha autoria, na parede da Esteio,
com pastel colorido e só não escrevia em azul. Então, era tudo muito colorido, só não tinha o azul, né? Então, assim, a literatura, para mim, assim, eu nunca digo, na verdade, que eu sou escritor, como não sou mesmo. Eu acho que eu sou um artista visual que tem observações do dia a dia, tem suas reflexões, seus delírios, e o que eu escrevo são essas observações. E, assim, claro, eu lancei o Procura um Texto Azul, em 2016 lancei um livro chamado Brevidades, e em 2008 eu sou convidado por um projeto chamado Cartas Baianas, lá de Salvador, e lancei um livro chamado Apenas uma Lata. Mas eu não me considero um escritor, no máximo um criador de galinhas mesmo. Mas é isso, talento, essa coisa é muito complicado, porque os poetas, Ave Maria... E a arte é isso, né? A arte é você conseguir se expressar, seja com a linha, com o traço, com a cor, com a palavra. Eu acho que você vive bem isso, né? De poder se deleitar e se jogar para as novas experiências dentro do universo da arte. Isso é muito, muito importante para o artista, permanecer vivo, né? E ter novos horizontes a descobrir. Hoje, às vezes, assim, a própria pintura mesmo, às vezes eu paro a pintura, escrevo no próprio quadro, escrevo uma anotação no papel, que é uma observação do próprio processo da pintura. Então você passa esses anos com a Esteio, depois você sai de Sítio Novo, que é no Recôncavo, e vem para uma vila pequena no litoral, que é onde você reside até hoje, na vila de Massarandupió. E aqui você abre um novo espaço, que é o Cama. Como é que ele funciona? Fala um pouco desse projeto, como é que ele está inserido dentro da comunidade, dentro da vida dessa comunidade que tem 800 habitantes. Ter decidido para vir para Massarandupió não foi espontâneo, não. Foi quase que uma obrigação, né? Eu tive que sair de Sítio Novo, da casa dos meus pais. Me obrigou, claro, eu ver possibilidades de onde morar naquele instante. Eu fiquei alucinado. E aí eu vislumbrei 13 lugares, que era no Recôncavo ainda, lá em Cachoeira. Sim. Tem um lugar lá chamado, acho que São Raimundo, que eu tinha muita vontade de morar lá. Depois eu pensei em ir para Chapada, para Lençóis. Eram esses 2 lugares que eu tinha vontade de ir, né? Você já conhecia Massarandupió? Já conhecia, muitos anos atrás, eu vim dirigindo para minha mãe aqui. Sim. E depois de muitos anos, eu vim passar pulando de Prado Forte até chegar aqui com um amigo, fotógrafo, e conheci Massarandupió, né? Mas nunca imaginei que eu fosse morar num lugar assim, de litoral, de praia e tudo mais. Nunca imaginei. Eu tenho um grande amigo, Luiz Ramos, é artista visual, poeta, esteve na Bienal de 2014 convidado pela Esteio, e ele sempre falava para mim que eu ia morar num lugar de praia. Eu nunca acreditei, porque nunca imaginei, porque eu sou muito do mato. Sim. Sou muito do interior mesmo, assim, da floresta, e vir para a praia não era minha ideia. Mas nessa obrigação que eu me vi em 2005, 2004 para 2005, aí eu vim para cá, vim para aqui com meu grande parceiro, meu grande companheiro, meu grande amor, Gilmar. Vim para cá com ele e a gente veio passear um final de semana. Depois de 15 dias, eu acho, um mês, a gente voltou novamente. E aí eu prestei atenção nessa casa, eu e ele prestamos atenção na casa que tem lá na frente. Sim. E aí, ao sair, eu parei na frente da casa e comentei com o Gilmar. Pensei, já pensou, meu nego, a gente morando numa casa dessa? Juro que eu fiz esse comentário e não preciso jurar que eu estou aqui. Mas com 3 meses depois, eu estava morando nessa casa. Então,
Mas se não foi eu só que decidi, não foi só Gilmar que decidiu. Foi uma decisão, foram os caminhos né? que... Te trouxeram, na verdade. E grande parte desse caminho, desse empurrão, né? Foi minha família, né? Que, na verdade, eles me deram esse caminho, né? Também. Eu agradeço muito a eles por terem, naquela época, feito o que foi feito. E eu vim conhecer Maceió do Pior e vim para cá. E moro aqui e aí há você 15 cria, anos. aí você cria esse novo espaço, que é o Cama. Fala um pouquinho o que significa esse nome e como ele funciona hoje em dia. Eu sempre tive vontade de ter um espaço, sempre. Por necessidade de expor ou não, eu sempre queria ter esse contato com o outro, sempre. E já tive vontade de ter galeria também, inclusive lá em Alagoinhas mesmo. Mas não era possível, não foi possível. E vim para cá, para Maceió do Pior. Na verdade, o Cama foi criado não com o propósito de ser o Cama. Eu construí esse prédio do meio, que era para ser meu ateliê mesmo. E aí, um é ateliê de pintura, o outro seria ateliê de escultura, mas virou um lugar para guardar obras. E lá, agora já preciso de um outro espaço para poder armazenar mais obras. Então, assim, aí eu construo depois de anos, nós compramos esse pedaço de terra aqui e depois de anos a gente começa a construir. Aí esse espaço era para ser meu ateliê de escultura só, montar as máquinas e tudo mais. Só que quando apronta o espaço, eu não tenho coragem de botar uma máquina. E é lindo demais o espaço. Eu não tenho coragem de botar uma máquina aqui dentro. Então, passa anos, também talvez 2, 3 anos, até decidir ter coragem. Puxa, será que eu vou fazer um outro espaço? Será que é isso que eu quero? Até decidir junto com o Gilmar, junto com pessoas que às vezes eu conversava. Também tinha dúvida qual nome que eu ia colocar, se eu ia colocar um nome como era Stay, alguma coisa independente, ou se eu ia colocar o meu nome. E uma grande amiga, a Rogéria Maciel, ela falando para mim, disse, coloca o seu nome, porque eu tinha a ideia de colocar o Cama, Centro de Arte Maxi Malhado, Cama com 2 M's, e ela disse, não, faça, não tem por que não fazer e colocar seu nome. Sim. E aí, criei coragem. Quando eu criei coragem de fazer, de criar o nome, e aí o Cama se estabelece, pelo menos na minha cabeça, primeiro, e aí depois eu venho trabalhar aqui para ele virar mesmo esse lugar de experiência minha, de minhas vivências, e minhas experiências de encontrar o outro, encontrar artistas, encontrar pessoas que quisessem experimentar e viver, ter acesso a essas coisas. Hoje em dia o Cama é aberto ao público nos fins de semana, não é isso? Funciona sempre, sábado e domingo está aberto a visita. Eu faço uma feira livre, todo primeiro domingo de cada mês, e tem feirantes de vários lugares, daqui de Maçará, de Embaçaí, de Prado Forte, de Alagoinhas, de Feira de Santana, de Salvador. Então, vem gente de tudo que é lugar para brincar e para curtir e experimentar essa coisa da feira, que é um grande encontro. A feira é uma farra, a gente sempre participa. E quem puder, dá uma passadinha aqui, todo primeiro domingo do mês tem Feira do Cama e aproveita para conhecer a Galeria do Max.